Olá, meninas, estou de volta com os vídeos. Andei meio resfriado na semana passada e não pude gravar para vocês. Mas voltei para falar de um tema que eu considero importantíssimo, que são as birras. Muitos pais entram em pânico quando a criança começa a dar as demonstrações dela de vontade própria, né? Isso é uma coisa natural, faz parte do processo de aquisição da individualidade. Tem a coisa do teste mesmo, de descobrir, pô, será que é possível eu ter uma vontade diferente da de meu pai, da de minha mãe? A partir dos 2 anos, ou próximo disso, a criança já começa a ter uma certeza maior de que ela e os pais são pessoas separadas e vai tanto desenvolvendo com a capacidade de desenvolver outros tipos de relacionamento, de brincar junto com outras crianças, quanto essa coisa de fazer os testes. Eu posso fazer as coisas sozinho e dizer o não por dizer não, mesmo querendo dizer sim, só para ver se é possível desobedecer, se é possível ir contra a vontade, realizar a vontade própria e tal. Isso é um aspecto da birra, né? Levando em consideração que é uma parte importante do desenvolvimento da criança, porque o que a gente quer é que nossos filhos sejam adultos independentes, com personalidade, com autenticidade. Não dá para simplesmente tolir de uma maneira agressiva esse movimento da criança, de identificação de que ela é um ser inteiro. Ela não é simplesmente uma parte dos pais e os pais não são simplesmente uma parte dela. É até contraditório imaginar que, ao mesmo tempo que você quer que seu filho se torne independente, que comece a amarrar o sapato sozinho, que comece a se vestir e tal, você não quer que ele tenha uma vontade própria. Ele vai ter. Claro que a gente não pode deixar isso solto, descoordenado, porque, por exemplo, minha filha, tem momentos que eu pergunto se ela quer comer, ela tá com fome, ela teve uma fase dizendo não para comida, mesmo estando com fome. Só pelo fato de eu dizer que era a hora do almoço, ela querer dizer não para aquela norma, que na realidade iria fazer bem para ela. Então eles têm claro que não tem ainda discernimento para ficar escolhendo esse tipo de coisa, mas tem diversas maneiras de você impor limites sem necessariamente agredir. O que eu chamo de agressão? Agressão não é simplesmente o tapa, né? A agressão física, determinados gritos, determinados assim, por que você só faz tudo errado? Né? Você é do contra, falar coisas negativas sobre a criança na tentativa de disciplinar, não é muito vantajoso, porque isso vai ficando registrado no inconsciente da criança e essa voz ela vai falar quando ela estiver maior. Até a idade adulta, gente, isso é uma coisa que passa sem filtro nenhum para a mente da criança. Então, assim, ao invés de chantagear com ameaças de castigo, de palmada, ao invés de denegrir, ofender por não estar indo a favor da sua vontade, seja um pouco mais criativo e tente encontrar argumentos plausíveis para a criança realizar aquilo que você está tentando fazê-la realizar. Então, você vai ficar mais forte para brincar, né? No caso da comida, vai ficar mais forte para brincar, né? Vai crescer mais rápido, que são coisas que não são coisas mentirosas. É a verdade. Você vai ficar mais esperto, vai ter mais disposição para fazer o que você quer. Um dia você vai ficar do tamanho de mamãe e papai, você não vai ficar doente toda hora. São muitos argumentos para poder comer. E argumentos que você pensa que, poxa, ficar forte para brincar, para conseguir realizar uma determinada tarefa que ele está tentando conseguir e não está conseguindo. Isso é verdadeiro. Você não precisa mentir para o seu filho para convencer ele a comer, né? Mesma coisa descansar. Ah, vou botar a roupinha. Minha filha, assim, tem dia que ela não quer ir pra escola. Tem dia que ela tá distraída com alguma coisa interessante e não quer ir pra escola. Então vamos lá. Você vai ver seus coleguinhas. Você não falou que queria levar aquela arte bonita que você fez de manhã para sua pró. Você não quer dar comida para tartaruga hoje, na escolinha dela tem tartaruga. Então tem várias coisas que eu vou recordando e ela vai se lembrando que é interessante. Isso é uma coisa. Nos momentos de teste. A outra coisa é a birra.
A birra, que é a demonstração de uma necessidade não atendida. Eu fiz esse vídeo recentemente sobre ansiedade para adultos, né? Que vocês sabem que meu videolog, ele é de terapeuta, né? Então eu falo muito sobre isso. E com criança não é diferente. Na verdade, é a semente da questão. Se não for resolvida, ela começa justamente nessa fase. Quando as crianças são pequenas, elas têm uma necessidade, não sabem como traduzir essa necessidade. Então a criança chega na escola altamente agitada porque está cansada, está com fome e ela não sabe entender que isso que ela está sentindo é cansaço e é fome. Ela está sentindo um mal-estar e ela vai tentar recuperar o estado natural dela de estar se sentindo bem e prazerosa. Então ela vai querer brincar, ela vai querer conversar, ela vai querer assistir desenho, ela vai querer fazer o que ela faz para sentir um estado de prazer e relaxamento. Ela não está ligada que ela precisa tomar um banho, que ela precisa botar uma comida na barriga para atingir esse estado. Ela vai procurar o que tiver mais à mão dela. Cabe a nós, pais, ter esse entendimento e transcender aquele momento de irritação, em que tudo chora, em que tudo se joga no chão, para acolher essa criança e encaminhar ela de uma maneira amorosa para o que ela precisa fazer. Então tem que ter paciência, não tem outra maneira. Então teve um momento, no momento da transição escolar, desculpa, da entrada de minha filha na escola, que ela teve. Olha, foi o momento mais forte de birra dela. Eu ainda não sabia o nível de fome e cansaço que ela chegava na escola, ela também não sabia, foi um aprendizado mútuo. Depois eu falo da introdução escolar de uma maneira mais aprofundada, mas ela teve ataques que ela nunca teve, de se jogar no chão, de sapatear, de me morder, de me arranhar. E eu me perguntei como é que eu faço, porque eu não posso bater, porque ela tá ali tentando demonstrar para mim que ela tá passando por um momento de dificuldade. Então, se eu bater, eu vou aumentar a ansiedade, a frustração, a dor que ela tá sentindo e não vou resolver o problema. Eu vou reprimir o problema. E nessa que a criança aprende a reprimir, engula o choro, essas maluquices que o povo fala, ela perde o contato com uma necessidade dela que é real, necessidade de comer, necessidade de dormir, isso são coisas reais. Necessidade de afeto, necessidade de atenção, de proximidade, de toque. Então, todas essas necessidades a criança vai demonstrar através da birra. Tem que ter um olhar para dentro. O pai, a mãe tem que olhar para dentro no sentido de que o que está faltando da minha parte que eu preciso atender nessa criança, antes de simplesmente reprimir o comportamento da criança. Então, o que eu fiz? Ela estava me agredindo, eu não podia deixar ela me agredir, mas eu não estava me sentindo agredida, eu estava tentando compreender o comportamento. E nada do que eu falava para ela adiantava, e não adiantava só fazer carinho, e não adiantava, e eu não conseguia controlar ela para ela fazer as coisas. Então eu fui dando o banho, conversando do jeito que deu, segurando mesmo, né? A comida eu tive que converter num gagal rápido de mamadeira mesmo, aí, porque era uma coisa que ela ia tomar mais rápido e tudo. Por último, quando o sapateado não resolveu, eu agarrei ela, prendi os braços, abracei, mas é um abraço que era um abraço, agora é um abraço firme. Não era para doer, era para conter. Porque ela não estava tendo capacidade de se controlar, de se acalmar sozinha. Então eu abracei, botei ela em cima da cama, deitei por cima dela, para ela não se debater mais. E falei baixinho no ouvido dela que ia ficar tudo bem, que já ia melhorar. E ela dando altos gritos e ataques. E eu cochichando no ouvido porque ela não estava escutando a minha voz. Então, se não fosse no ouvido, ela não ia ouvir. E segurando no acolhimento, num lugar macio, um abraço quentinho, ela foi perdendo força até que dormiu. Isso aconteceu uma semana quase seguida, até que ela entendeu o movimento dela, ela aprendeu a lidar com o tempo que ela passava distante de nós, ela aprendeu a lidar com a fome, aprendeu a lidar com o cansaço, e ela viu que depois que aquilo passava, ficava tudo bem. A gente passou a ser mais ágil com o banho, com a alimentação. Logo que ela chegava da escola, então ela ficava no chuveiro, não tinha discussão. Porque a gente já sabia que se demorasse ia chegar nesse estágio. E deu tudo certo. Já aconteceu em banco. Eu saí desavisada
sem perceber, assim, faltou comunicação entre mim e meu marido, ele me entregou ela sem o lanche da manhã. E eu levei ela pro banco, ó. Ela nadou crawl no chão do banco, no banheiro do banco, um chororô, uma gritaria. Me mordeu, eu fiz a mesma coisa, sentada na rua. Abracei ela, contive ela, segurei, esperei ela se acalmar, dei um copo de caldo de cana, que o açúcar é rapidinho. Ela se acalmou, eu voltei pro banco e fiz as coisas que eu tinha que fazer. Sem precisar gritar com minha filha, sem precisar agredir. Eu só segurei a mão dela para ela não me bater, abracei ela e disse, ó, isso, cochichei para ela, isso que você tá sentindo é fome, a barriguinha tá vazia. Quando você tiver mais calma, eu vou lhe dar um caldo de cana. E foi o que eu fiz. Esperei ela se acalmar, mas eu não deixei ela me bater. Eu simplesmente mostrei que eu estava entendendo o que estava acontecendo com ela. O nosso papel é transmitir o estado de tranquilidade para a criança, porque é disso que ela está precisando. Se a gente transmite um estado de agressividade e de irritação, a gente potencializa o problema que já está acontecendo e não ensina ela a resolver o problema. Se ela tá te passando, eu estou irritada, você devolve irritação, você não trouxe solução nenhuma para a criança. Então, gente, esse vídeo foi um pouquinho mais longo, porque é um assunto complexo mesmo. E é uma coisa que as pessoas se debatem muito para resolver, terminam não resolvendo, terminam criando outros problemas. E eu acredito firmemente nisso que eu estou falando. Isso é o que eu uso todos os dias. Não vou dizer todos os dias, porque eu não tenho esse problema todos os dias. Na sinceridade, como eu consegui colocar um ritmo de vida que dá para eu equilibrar as minhas atividades com minha filha, ela recebe o que eu considero uma quantidade de atenção standard, aceitável, né? E a gente trabalha na compreensão, trabalha no amor e ela tá aprendendo todos os dias essa linguagem. Vale a pena investir, vale a pena investir, eu acredito. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Um beijão, boa semana para vocês.